Vê. Vamos ver se agora vai. Eu vi que apareceu o ao vivo. Ó, tá ao vivo, peraí. Tá aparecendo o vídeo ao vivo. Ah, apareceu. Na do Enf? Aham, deixa eu olhar aqui. Apareceu você. Estamos ao vivo, viu? Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar a nossa live da Doente. Atrasamos por conta de problemas técnicos, né, que até agora foram resolvidos. E, bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou Ricardo Nóbrega, eu sou o presidente da Doente. E nós vamos fazer nossa primeira sessão de uma série de lives promovidas pela Doente, né, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Fluminense Tarcísio Ribeiro, sobre temas relacionados à comunidade acadêmica e à cidadania. A sessão de hoje se chama Universidades Estaduais, Pandemia e Distanciamento Social. A universidade pública, os docentes e serviços públicos têm sido alvo de uma série de ataques que têm como consequência a retirada de direitos, salários sem correção inflacionária, corte de recursos e bolsas para os estudantes de graduação e pós-graduação, ataques à liberdade de cátedra, além da nomeação de reitores e administrações que não foram escolhidos pela comunidade acadêmica, né? Tem sido algo constante, tanto nas universidades estaduais quanto federais. No caso do Rio de Janeiro, nós, nos últimos dias, fomos surpreendidos com a inclusão em pauta, julgamento no STF, de uma ADI que retira os triênios dos servidores públicos e, no âmbito da LERJ, de um projeto de 1995 que foi reapresentado de forma a propor privatização de várias empresas públicas, autarquias e fundações, dentre as quais as universidades públicas, estaduais, né? Temos também, nesse momento, uma proposta improvisada de adoção de EAD no âmbito das universidades estaduais e na educação básica também, que é algo que é antidemocrático e que é contrário aos princípios de inclusão, democratização, que estão na base da educação pública como um todo, né? Um ataque generalizado aos serviços públicos. E, nesse momento, tem feito toda a diferença em relação à pandemia do coronavírus. E a gente tem lutado, né, junto com outras entidades de movimentos sociais, sindicais, como uma forma de barrar esses ataques, né, e revertê-los. Nós devemos, no entanto, permanecer vigilantes, né, para nos defender desses ataques oportunistas, né, que têm sido feitos no contexto da pandemia do coronavírus. Nós estamos com nossos dois convidados aqui de hoje, né, Luiz Henrique Blume, que é historiador, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, em Ilhéus, da Bahia, primeiro vice-presidente regional Nordeste 3 do Andes, Internacional. E também com a Caroline Lima, historiadora, né, que está concluindo doutorado em Ciências Sociais muito em breve, e primeira secretária do Andes, né? Nós trouxemos os dois aqui para discutir um panorama das universidades estaduais e fazer uma leitura, né, dessa conjuntura que elas estão passando nesse contexto do coronavírus. Então, obrigado pela disponibilidade de participar no dia de São Jorge, né, com nossos dragões que vão matar nesse período, né? E agradecer também a nossa audiência, né, que está nos assistindo. Então, com a palavra, vamos iniciar com o Luiz Blume.
Bom, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Carol, boa tarde, companheiros que estão participando dessa live aí. Acho que é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender que isolamento social não significa a gente se isolar, né? A gente está nas nossas casas, nós estamos com os trabalhos suspensos, mas isso não significa que nós estamos isolados politicamente, né? Mais do que nunca é importante a gente se organizar, a gente inclusive se ver, né, se reconhecer, a gente está sabendo o que os outros colegas, companheiros estão fazendo, e é importantíssimo esse momento de troca de informações, né? Então, acho que nesse primeiro momento gostaria de agradecer o convite e dizer que a gente espera contribuir para o debate aí para vocês da Aduenf, e parabenizo por essa atividade, que é muito importante a gente estar fazendo, mobilizando a nossa categoria, mesmo em isolamento social. Ricardo, é contigo. Então, a gente gostaria, né, né, mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados, né, e nesse contexto que nós estamos, né, de pandemia, nós temos visto várias universidades estaduais, né, assim como serviços públicos estaduais, né, passarem por momentos muito graves de atrasos salariais, né, nossos companheiros, por exemplo, da UENG estão com salários muito atrasados, né, então, nosso abraço solidário, né, nossos companheiros da UENG, né, e de outros estaduais que estão passando por esse problema nesse momento, né, por conta de administrações que praticam aquela ideia do Estado mínimo, né, que tem um ataque, né, aos servidores públicos e a todas as instituições públicas como sendo algo dispensável, que torna o Estado agigantado, moroso, oneroso para a sociedade, né, na verdade é justamente o oposto. A gente tem um momento, né, agora que os serviços públicos têm se mostrado fundamentais, como sempre são, né, para a população mais pobre, depende da saúde pública, depende da assistência social pública, e depende da escola pública, né. Hoje, a escola faz uma falta tremenda para essas famílias, né, que estão com suas crianças em casa, né, com os pais precisando trabalhar, em muitos casos, ou tendo que trabalhar de casa, né, quando não estão saindo para trabalhar, não tem alimentação, né, adequada para as crianças em casa, nem cuidados, né. Então, a escola tem um papel fundamental na sociedade que um contexto como esse de crise torna cada vez mais explícito, né, como coisas que a gente talvez não considere como sendo importantes porque estão aí sempre, né, a gente vê a importância delas como elas nos faltam. Eu espero que esse não seja o caso da saúde pública, né? Nesse momento, que, né, com todos os ataques que têm sido feitos, né, historicamente ao SUS, né, boicotes para que ele se implemente de forma plena, né? Sempre foi um projeto muito bom, mas que sempre esteve com contingenciamento de recursos, né, sem o devido investimento para que ele realizasse sua função plena, né? E nesse momento ele nos falta. Você tem uma pandemia de graves proporções, né, em que os gastos com tratamento de forma privada, né, ficam impossíveis para quase todo mundo, né, não há uma rede hospitalar que comporte todos os pacientes, né, você tem uma lógica no âmbito do governo federal completamente deletéria, que trata a saúde como um gasto na planilha, né, em vez de ser algo necessário à sobrevivência, ao bem-estar da população. Nosso ministro da Saúde recentemente falou que não vale a pena comprar respiradores porque eles não seriam usados depois, né? Você imagina, no momento de uma calamidade pública dessas, né, você ter esse tipo de cálculo monetário, né, utilitarista, e deixa as pessoas idosas morrerem para salvar os jovens, né? Quer dizer, é uma coisa imoral, né, para começar, né? E que atinge os mais pobres, né, como sempre, né? Porque o banqueiro idoso vai dar o seu jeito de ser bem atendido, né? Enquanto o trabalhador pobre, né, jovem ou não, ele vai passar por essa falta de atendimento adequado, né? Pela falta de testes, né? Número suficiente, nós estamos com uma subnotificação imensa, né?
dos casos de coronavírus, né? Tem sido denunciado pelas autoridades de saúde, né? Enfim, né? É um contexto extremamente delicado em que o serviço público mostra a sua utilidade e ainda assim ele recebe ataques, né? Dos governos que têm esse tipo de alinhamento, né? Querem falar, Blume, Carol? Posso? Pode, deve. Primeiro, boa tarde, né, a todos e todas. Agradecer o convite, né, à Duenf. Fico muito feliz em participar de atividades das nossas universidades estaduais, né? Eu sou professora da UNEB, né? Sou colega também de Blume, já que somos professores de estaduais baianas. Vivemos hoje também, né, nesse processo de ataque à educação superior, à ciência e tecnologia no Estado. E, né, queria aproveitar já para falar um pouco, né, do que é isso, né, para nós das instituições de ensino de educação superior das estaduais, o que é viver esse tipo de pandemia, né? Queria começar falando que não só saldo os companheiros das universidades estaduais do Rio de Janeiro, como me solidarizo com vocês diante do que é o Witzel, que inclusive me parece que ainda está doente, né, coronavírus, mas mesmo doente, ele envia um projeto de lei, uma medida de desestatização do Estado do Rio de Janeiro. E isso, obviamente, vai implicar diretamente nas universidades estaduais, em todas elas, né? Então, em meio a uma pandemia, onde a ciência e o sistema público de saúde, né, são os principais responsáveis pelo enfrentamento ao coronavírus, o governo do Rio de Janeiro, né, o governador, envia para a LERJ, né, para a Assembleia Legislativa do Estado, uma proposta de privatizar tudo, né? Com a justificativa de transferir à iniciativa privada atividades que não têm interesse coletivo. Aí eu pergunto, qual é o serviço público que não é de interesse coletivo? Bem, né? Essa medida, aí eu queria depois, né, que Ricardo pudesse falar mais um pouco, mas, assim, na minha leitura, e acho que é importante que os professores e professoras das universidades estaduais, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, fiquem muito atentos a isso, é que hoje os governadores do Rio de Janeiro fazem experimentos da maldade para tentar se expandir para todo o país, e o Witzel não é diferente disso, né? Essa medida, como muitas outras de governadores que atacam os serviços públicos, tem um caráter autoritário, né? Tem um caráter autoritário, primeiro, ele envia já a medida, o projeto de lei, para ser votado, ser debatido como uma medida de urgência. E se a LERJ aprovar essa medida de urgência, significa dizer que ela não vai passar por nenhuma comissão. Não vai ter espaço de debate para a medida, para a PL. Nenhum espaço. Ou seja, é uma PL para privatizar tudo, para flexibilizar ainda mais esse projeto neoliberal para dentro do Estado, que não vai ter nenhum espaço de debate. No momento, inclusive, que não podemos fazer atos públicos porque precisamos ficar em casa para não ficar doente. E é interessante como o governo Witzel acaba reproduzindo um pouco do que o Rodrigo Maia está fazendo na Câmara Federal. Aprovando, por exemplo, tentando aprovar a PEC 10, né, que é uma PEC que, na lógica, beneficia centralmente aos banqueiros, né, de forma aligerada, sem nenhum debate, sem espaço, inclusive, da gente colocar as contradições dessa PEC, né? Aí o governo de Janeiro faz a mesma coisa, no momento que a gente não pode fazer ato público, pressão popular nas ruas por conta da pandemia. Então, assim, de forma oportunista,
tentar desestruturar todo o Estado no momento de pandemia. O que é mais interessante é que assim, o governo do Rio de Janeiro, para tentar responder às universidades estaduais, publica uma nota que diz que não vai privatizar as universidades. Mas veja bem, né? A própria PL do Witzel, né, que inclusive é uma medida da década de 90, ela já pede a revogação do artigo 9º e 10º da Lei 7.941 de 2018, que é uma lei estadual do Rio de Janeiro, que proíbe a extinção das universidades e que não permite a privatização de sociedades de economia mista e de todas as empresas públicas. Pô, se você revoga esses dois artigos, você abre uma brecha gigantesca para privatizar tudo, inclusive as universidades estaduais e as agências de fomento à pesquisa. Então, a nota ela não responde nada. O governo está propondo flexibilizar. Ele pode dizer, eu, governo Witzel, não vou privatizar. Mas qualquer outro que vir depois de mim vai fazer isso, porque eu revoguei 2 artigos que proíbem a privatização da educação e da ciência no Estado, né? Bem, imagine vocês. A desestatização é para tentar responder à crise do Rio de Janeiro, porque teve uma queda não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, de arrecadação de impostos por conta da pandemia. Mas, se a isenção de impostos, né, que é uma política dos governadores do Estado do Rio de Janeiro de muito tempo, privatização da empresa de energia, porque como na Bahia é privatizada, é a Light, né? Você privatizou uma empresa estatal, você fez uma política de isenção de impostos às grandes empresas e isso não conseguiu resolver o problema da crise do Rio de Janeiro. A desestatização vai resolver? Qual é o balanço das medidas econômicas nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro? Existe um balanço sobre isso? Não existe um balanço sobre isso. Ora, sem esse balanço, se resgatar um programa, você não tem um balanço e você resgata um programa da década de 90 em meio a uma pandemia para acelerar a institucionalização da morte do povo carioca. Porque essa PL é uma PL que, na prática, ela é anti-ciência, anti-vacina e terraplanista, porque ela desestrutura o sistema de saúde, ela desestrutura os hospitais universitários, ela desestrutura a ciência no Estado, né, a nível estadual, ela desestatiza no momento que o Estado é o principal agente para salvar vidas nesse momento, né? E aí é importante frisar que o Antissindicato Nacional, há 40 anos, está em defesa da educação pública, dos serviços públicos, porque entende que os serviços públicos, todos eles são de interesse coletivo e luta contra a privatização nessas últimas 4 décadas. Então, nós somos contra esse projeto, né, por uma questão de princípio, porque compreendemos que no momento da pandemia não é privatizando tudo que vamos resolver o problema. E aí, nessa conjuntura, que é importante a gente pensar o que são as universidades estaduais nesse momento de pandemia. Para começar, é importante frisar que todas as medidas e ações, né, de combate à pandemia no Brasil, né, de fevereiro para cá, tiveram como base a ciência. Desde as medidas de higiene, a defesa do uso de EPI, né, as medidas de isolamento social para combater o coronavírus, a produção nacional de testes que estão ocorrendo, inclusive, nas universidades também, são ações que têm base científica, ou seja, as universidades elas têm um protagonismo nesse processo de enfrentamento da crise. E as universidades estaduais vêm desempenhando esse papel importante nessa conjuntura. E eu queria pegar alguns exemplos de ações das universidades estaduais nesse momento, né? Não vou conseguir citar todas, porque são muitas universidades. Vou citar algumas. Bem, a gente tem a Estadual do Amazonas, né? Que o estudante de medicina
de origem indígena, ele vem desenvolvendo vídeos de informação para pensar o treinamento profissional de saúde para combater o Covid-19 nas comunidades indígenas. Na Universidade Estadual de Roraima, né, que vem produzindo máscaras para ser entregue no Hospital Geral de Roraima, com inclusive atividades de desenvolvimento para as crianças no enfrentamento do coronavírus. A Estadual do Pará, né, que no campus de Cametá auxilia na produção de álcool em gel 70%. A Universidade Estadual do Pará vem disponibilizando acolhimento psicológico via telefone para a comunidade, porque estamos em confinamento e esse processo de confinamento nos adoece, né? A Estadual do Ceará, que vem participando de iniciativas de imprimir em 3D itens de EPI para os profissionais de saúde. A Estadual do Rio Grande do Norte, né? Que, junto com a Prefeitura do Mossoró, vem construindo ações de combate ao Covid-19. E os pesquisadores da Estadual do Rio Grande do Norte vêm desenvolvendo pesquisa para a fabricação de produtos de higiene, né? E de insumos alternativos para a população mais carente. A Estadual da Paraíba, né? Que a Escola de Farmácia, o Departamento de Química, vem intensificando a produção de álcool em gel para a população, né? Para fazer doação. A UNEB, que integra um grupo de trabalho para a produção de máscaras em 3D para os profissionais de saúde. A UERJ, né, que o Instituto de Química vem produzindo álcool para desinfecção das unidades de saúde. Que o Hospital Universitário está abrindo novos leitos de CTI para o tratamento. Ao próprio UENF, né, que tem uma parceria com a Prefeitura de Campos para a construção de laboratório capaz de fazer testes para detectar o novo coronavírus, dentre outras coisas. Então, assim, as universidades estaduais e municipais do país inteiro estão produzindo materiais, ações, inclusive ações de solidariedade para combater o coronavírus. Então, é bom registrar que as universidades estaduais elas não estão paradas, né? Nós não estamos parados. Nós estamos desenvolvendo atividades de ação, de pesquisa, né? De extensão para o combate do coronavírus. É importante registrar também que as fundações de amparo à pesquisa, como a FAPERJ, FAPESB, FAPESP, enfim, também estão com editais para projetos, né, com foco para o enfrentamento à Covid-19. Então, assim, esses são alguns exemplos do papel das instituições estaduais de ensino superior nesse momento de pandemia. As universidades estão disponíveis, estão desenvolvendo ações, né? E, claro, que é bom lembrar que as universidades estaduais e municipais, elas levam a educação superior há mais de 30 anos. Antes, inclusive, da expansão das federais, antes do Reúne, quem levava a educação superior para o interior do país eram as universidades estaduais e que, inclusive, ainda fazem, né? Então, assim, e que, inclusive, vivem a multicampia há mais de 3 décadas. Então, assim, nesse momento tão grave, nós repudiamos, né? O Índice Internacional vem repudiar os atrasos de salário, inclusive do 13º salário que está acontecendo em Minas Gerais, por exemplo. Repudiamos os ataques aos funcionários públicos municipais, como vem ocorrendo em Gurupi, né? A suspensão do pagamento do auxílio alimentação e de salubridade que vem acontecendo em vários estados. É inadmissível que os governos estaduais transfiram a conta da crise para os ombros e os bolsos do funcionalismo público nos estados. Nós temos como resolver a crise, né? É só taxar as grandes fortunas e suspender o pagamento da dívida pública. Revogação imediata da emenda constitucional 95. Essas medidas já dão inicialmente uma resposta imediata a essa crise, né? E aí, para ir fechando minha fala, se as universidades estaduais
elas não estão paradas, né? Elas estão desenvolvendo ações. Vocês estão me escutando? Eu estou aqui falando. Não, né? Essas universidades estaduais, elas não estão paradas. Estão desenvolvendo diversas ações. E no momento que, inclusive, essas universidades precisam estar à frente do combate ao coronavírus, muito, assim, é um equívoco que algumas reitorias e administrações centrais, né, de algumas instituições, reivindiquem o retorno à normalidade no momento atípico que a gente está vivendo. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não vive um momento tão atípico, né? Com a imposição do uso equivocado do EAD para fazer com que a gente volte à normalidade. Pior é usar de forma equivocada as tecnologias de informação, né, sem nenhuma metodologia ou base nas plataformas já consolidadas, porque o próprio AD ele tem uma metodologia. O que algumas universidades querem fazer no meio de pandemia é usar essas tecnologias de qualquer forma para tentar garantir um calendário, né? Nós não estamos de férias, nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Então, assim, no momento que essas administrações centrais e reitorias defendem o uso do EAD, eles mesmos estão desconectados da realidade, porque os nossos estudantes, docentes e técnicos universitários sequer foram formados para isso. E pesquisas, inclusive, apontam que menos de 45% da população tem computador e internet em casa. Para muitas famílias, Wi-Fi, serviço de internet em casa, é artigo de luxo, né? Então, assim, como implementar o EAD de qualquer forma? Qual é o balanço que a gente tem do uso do EAD na educação básica no Paraná, onde diversas crianças e adolescentes estão se sentindo excluídas, né, nesse processo? As instituições estaduais e municipais de ensino superior, né, têm sua história e seu caráter muito alinhado à educação popular. A democratização do ensino, a interiorização da educação superior, né? A própria política de cotas nas estaduais. Então, assim, a gente tem um número muito grande de estudantes, inclusive, que são oriundos, né, de escolas rurais em muitas universidades estaduais, né, interior afora do Brasil. De famílias muito, muito pobres, que estão vendo seus filhos e filhas na universidade numa perspectiva de esperança que dias melhores virão com a formação, né, desses estudantes. E não só isso, nós temos estudantes, né, que não são jovens mais, mas que estão na universidade para tentar mudar um pouco o rumo das suas vidas, né? Nós temos, inclusive, estudantes que são idosos, né? E que têm dificuldade de acesso à internet. Então, como impor o EAD para a volta de uma normalidade? Que normalidade é essa? Quem está reivindicando essa normalidade, né? Ora, depois dessa pandemia, a nossa própria normalidade vai ser reconstruída, nosso cotidiano vai ser reconstruído. Né? Nada será como antes. Então, assim, diante disso, né, nossa tarefa agora é nos dedicarmos a todas as ações de enfrentamento à pandemia. Por isso, né, o Antissindicato Nacional, o Sinasef, inclusive, publicou um texto defendendo a suspensão dos calendários acadêmicos. Porque, assim, após esse processo, a gente vai debater democraticamente nas instâncias da universidade como vamos retomar nossas atividades. Mas nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, é suspensão do calendário. EAD não vai garantir a formação dos nossos estudantes, né? Então, assim, diante dessas questões apresentadas agora, que o Antissindicato Nacional, né, o movimento docente, defende investimento público para as instituições estaduais de educação superior e municipais. Porque elas são patrimônio do povo. São instituições essenciais para enfrentar todo e qualquer tipo de crise. As universidades estaduais são instituições que vão contribuir para dar resposta a essa crise.
E é por isso que as universidades estaduais elas resistem a esse projeto de privatização que o Whitson propõe, que o governo do Rio Grande do Norte propôs em 2017, mas isso não significa dizer que ele pode retornar a pautar isso novamente. Resiste à Lei Geral de Universidades lá no Paraná, resiste ao congelamento de promoções e progressões que diversos governos estaduais vêm fazendo. A gente resiste porque entendemos que a universidade ela é patrimônio e ela é um serviço essencial. Então, logo, nesse momento de pandemia, a defesa da educação pública superior, ela é algo importante para a gente nesse momento, porque, inclusive, as universidades, nesse momento de crise, estão dando resposta a essa crise e não é com a defesa da privatização, né? É isso. A Carol falou muito bem, né? Escrevendo o panorama, né, geral da universidade estadual nesse contexto todo, né? Que nós encontramos, né? E eu lembrei que um grupo de pesquisadores da USP fez um mapeamento, né, genético do coronavírus em tempo recorde, né? Então, a importância da ciência para prover uma solução para essa crise, né, sanitária, né? A política também pode promover a partir de discussões, debates, né? A universidade sempre foi um centro de desenvolvimento desse tipo de pensamento, né? Inclusive, os cursos que são tão atacados, né, por essa administração federal, como são os cursos das ciências humanas, né? A gente tem um papel fundamental de discutir, né, essas formas de responsabilidades que a gente encontra hoje, né? A questão da assistência social, né, que vários cursos trabalham, cursos como pedagogia, né, tem um papel fundamental, inclusive nessa questão, né, dessa adoção improvisada, né, de EAD que eles querem fazer, né, são discussões que estão em curso durante décadas, né, na universidade pública, né, que é quem produz pesquisa no Brasil. Então, tudo que eles atacaram até hoje é o que tem mostrado, né, a importância, né, da sua própria existência para a solução desse problema. Então, a gente se vê no momento em que tudo que tem sido atacado, né, como o Estado como promotor de políticas sociais, o Estado como regulador da atividade econômica, né, todos esses ataques, né, que os liberais fizeram, né, os alvos neoliberais, são justamente que vão prover as soluções para esse momento de crise, né? Então, e nós, né, como docentes, né, pensadores críticos, temos um papel fundamental nesse momento, e talvez seja isso que o governo não queira, né? Alguém que questione essas soluções prontas que vêm das agências financeiras internacionais, que em tempo recorde aprovaram um auxílio para os bancos, né, de R$1 trilhão, mas para implementar uma política de renda básica para os trabalhadores é um parto, né, com a dificuldade toda que existe da exclusão digital. A gente tem trabalhadores que não têm acesso a Wi-Fi, não têm acesso a 3G ou 4G, e que tem que fazer um cadastro via aplicativo para ter acesso à renda básica. Que absurdo uma coisa dessas, né? Então a gente se vê numa situação em que quem tem mais, né, leva mais, né? Essa que é basicamente a lógica, né? Em vez de o Estado prover uma assistência para quem necessita mais, né? Então é um tempo muito complicado, né? Que a gente mostra à sociedade nossa importância, né? E ainda assim temos ataques. No caso do governo Witzel, ele tem um método muito estranho, né, que acho que o Bolsonaro também utiliza, de fazer ataques para depois recuar, né? Ele faz um ataque, né, colocando um projeto de 95 que promove a desestetização,
que inclui as universidades públicas. Aí depois ele diz, não, mas as universidades públicas não estão nesse pacote, eu não vou privatizar as universidades públicas, né? E ainda o instrumento que ele propõe, né, que é uma reforma via projeto de lei, não parece adequado, né? Os colegas juristas têm falado que a autonomia universitária, inclusive, é objeto de texto constitucional, né? Nós tivemos, em 2017, a PEC dos duodécimos, que garante formas de arrecadação, né, destinadas à universidade para ela ter autonomia financeira, né? Autonomia da gestão financeira, melhor, né? E isso, nesse momento, né, por mais que não tenha sido implementada, é uma questão de regulação constitucional, né? Então a gente vê um governo que ataca com instrumentos impróprios, mas ele cria um mal-estar, ele cria instabilidade, ele cria entre a categoria, entre a comunidade acadêmica, toda uma preocupação, uma tensão que, inclusive, afasta as pessoas da promoção da sua atividade, né, acadêmica, né? Então isso é uma coisa feita para acuar, para desestabilizar, para gerar em torno de certos segmentos da população uma visão ruim da universidade pública, né? Só que é uma coisa que está em disputa. Nesse momento nós estamos mostrando como nós somos importantes e muito importantes para a sociedade. Você quer comentar, Blume? Pode ser, Ricardo. Eu acho que vocês levantaram vários elementos importantes aí, né? Primeiro, resgatar assim, as nossas lutas, né? A gente não conseguiu nada sem luta. Vocês, aí no Rio de Janeiro, tiveram um processo muito difícil em 2016, 2017, né? Na verdade, por uma irresponsabilidade dos governantes, né? Que praticamente 5 ex-governadores estavam juntos na cadeia por corrupção, né? Então, e além disso, a própria luta da UERJ, mais de 10 anos para conseguir implementar a dedicação exclusiva. Você colocou agora também a questão do décimo, 2017. Então, primeiro, reforçar que nada vem sem a luta, né? E a nossa luta das estaduais e municipais é que tem sido importantíssimo aí, né? Nós fizemos greves em todos os anos, né? Houve um ano em que existisse uma greve de alguma universidade estadual. Nós tivemos aí, em 2017, 2018, no Rio Grande do Norte, uma greve de quase 5 meses, né, e por direitos, como salários atrasados, né. E ali, depois o governo tentou apresentar uma proposta de lei que privatizava vários serviços, várias fundações estatais, que retirava direitos dos servidores, tais como progressão, promoção. Então, a gente vive sob essa tensão. A gente, na verdade, é aquilo que o Walter Benjamin fala, né? O verdadeiro Estado é um estado de exceção, é a barbárie, né? Nós estamos lutando contra a barbárie. E nesse momento agora, de um governo proto-fascista, né? De um governo que tem um presidente que ele tem pulsões, como chamou Freud aí, né? Pulsões de morte e pulsões fascistas, né, ímpetos fascistas, porque a campanha de Bolsonaro contra o isolamento e a campanha de Bolsonaro pela abertura imediata do comércio e a pressão que ele está fazendo para a abertura das aulas, como o titular do MEC, que não chama aquilo de ministro, ele não tem gabarito para ser chamado de ministro da Educação, né? Eu vou compará-lo com o Darcy Ribeiro, com o Fernando Azevedo, com tantos outros que já serviram ao Ministério da Educação. Então, aquele que está ocupando a pasta do MEC não tem a menor condição, autoridade nem legitimidade de querer pressionar as universidades para o retorno das aulas. Esse é um elemento importante, porque hoje defender o isolamento social significa também defender a suspensão das atividades acadêmicas, todas, né? Não há como a gente ter garantia de que mesmo com o processo de afrouxamento aí da curva, que vai demorar muito ainda a acontecer, as pessoas que sejam infectadas não vão morrer. Nós temos vários casos aí, inclusive o Brasil vai abaixar a curva de óbitos da Covid, né? Nós já estamos abaixando para menos de 50 anos a tendência, a curva de óbitos da Covid. Então, é claro que essa pandemia é muito grave, e essa pulsão de morte do Bolsonaro e daquele que ocupa
a pasta do MEC. Hoje em dia, primeiro é inadmissível. Então, defender o isolamento significa defender a suspensão das atividades. Então, sob hipótese nenhuma, a gente ter outro arremedo de trabalho, que é o trabalho remoto. Porque uma coisa é a educação e outra coisa é esse arremedo que a pressão do titular do Ministério da Educação hoje se coloca para que as universidades voltem, inclusive com ameaças, né? A segundo momento é pensar o seguinte: bom, nós não conquistamos nada veio de graça para nós, né? E como que a gente vê o crescimento das entidades e da presença e da força das universidades estaduais, né? Então, aquilo que a Carol já falou é importantíssimo de reforçar. As universidades estaduais, aí eu estou citando inclusive o caso mais específico da UENF, que eu conheço, que nós tivemos um encontro aí, minha irmã estudou aí também na UENF, né, fez graduação aí. É importantíssima a presença das universidades na extensão universitária, na pesquisa e no ensino, né? Nós sabemos que nós chegamos ao chão da sociedade, nós chegamos às comunidades mais carentes, às comunidades tradicionais, né? Aos quilombos, às comunidades de pescadores. Então é importantíssimo a gente reforçar hoje, agora, o papel social da universidade, porque não é de hoje que nós estamos trabalhando em prol do desenvolvimento da sociedade e da superação das desigualdades. Nós já estamos há muito tempo fazendo isso. E hoje a gente precisa mais do que nunca deixar isso, parece que bem alto. Por isso a campanha do ANDES de valorizar as ações das universidades, né? Não só no momento de pandemia, porque no momento de pandemia praticamente todas as universidades suspenderam as atividades rotineiras dos seus laboratórios e estão produzindo IPI. Gente, mas a nossa universidade não foi feita para produzir IPI. Os nossos laboratórios não foram feitos para isso. Mas diante da crise e da situação alarmante por falta de política pública, os nossos laboratórios das universidades pararam a sua produção, vamos dizer assim, para produzir equipamento de proteção individual, porque os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde, são os primeiros, os que estão sendo mais atingidos. A situação no interior da Bahia é gravíssima, né? Nós temos cidades em que praticamente metade dos trabalhadores da saúde foram contaminados e estão afastados, né? Então, acho que isso é importante a gente valorizar, que não é de hoje que as universidades estaduais elas já estão realizando atividades aí. E é preciso pensar um pouquinho nessa conjuntura atual, né? Nós estamos conversando, antes de começar, que o ministro da Justiça pediu demissão, ou pelo menos aparentemente está fazendo um movimento de saída do governo. Ou seja, Bolsonaro ele está se isolando, mas, ao mesmo tempo que se isola politicamente, ele endurece ainda mais o discurso e ele cria ainda mais uma barreira para o seu governo, colocando mais militares nos postos-chave, né? Na verdade, o titular da pasta da saúde é um empresário, né, que já tem posições aí genocidas, que a gente já foi de público vídeos em que ele defende claramente que para um plano de saúde investir numa pessoa mais idosa e no jovem, deve investir no jovem, porque o jovem tem capacidade produtiva. E essa é um pouco a política, a necropolítica que o governo federal quer implantar, quer executar de fato, né? Então, definindo quem é que vai morrer, né? Ou seja, quem é que de pronto já pode morrer, né? A outra coisa é pensar, então, quem é que vai nos defender? É o SUS, é o Sistema Único de Saúde. E o que é o SUS? O SUS é um sistema universal e público de saúde que existe no Brasil, fruto da Constituição de 88, fruto de um movimento de sanitaristas lá na década de 70, aí Sérgio Arouca, aí uma figura importantíssima do Rio de Janeiro, né, importantíssimo para fazer esse processo, para criar a ideia de um sistema universal, público e gratuito de saúde. É o SUS que vai nos salvar. É por isso que nós precisamos defender o SUS e precisamos exigir a revogação da Emenda Constitucional 95. Porque a Emenda Constitucional 95 ela já estava com uma bomba anunciada, né, por conta dos cortes nos investimentos públicos, e agora a crise veio para explodir isso. Portanto, é preciso a revogação da Emenda Constitucional 95 já. É preciso taxar as grandes fortunas, e a gente pergunta, bom, retornar. Quando retornar? Primeiro, nós temos que pensar em sobreviver. Primeiro, nós temos que pensar em a vida em primeiro lugar. Precisamos
manter, precisamos estar vivos até para a gente retornar, para a gente voltar à normalidade. Mas que normalidade é essa? Será que a gente vai realmente voltar à normalidade? Será que nós vamos realmente, não temos que realmente que repensar, inclusive nós das universidades, o nosso padrão de trabalho, as nossas condições de trabalho, a exigência de trabalho que nós temos recebido? Quer dizer, há um processo de adoecimento docente muito grande, e que nessa pandemia, com o isolamento social, nós percebemos isso muito mais, sendo muito mais agravado. Então é preciso a gente repensar, inclusive, a nossa forma de trabalho. É preciso pensar noções de produtividade, e é inadmissível que a CAPES mantenha prazos de pós-graduação. A Carol está aí com uma tese para entregar, não é isso, Carol? E aí, e mesmo nessa situação toda, tem isolamento, doente, né? Tem que dar conta de entregar uma tese, porque a pressão não é só, a pressão acaba sendo introjetada por todos nós, né? Se eu não entregar no prazo, meu programa vai receber uma nota menor, vai perder uma bolsa. Então é preciso a gente repensar que normalidade é essa, que noção de produtividade que nós temos. E é preciso pensar no bem-estar de todos. Por isso que é importantíssima a campanha que Fonasef antes, Nasef todos estão fazendo, que é a vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar a vida, e depois a gente vai retomando aos poucos, e até repensar nossa própria noção de trabalho, nossa noção de convivência. É muito importante hoje a gente perceber que as famílias estão tendo que conviver. Os pais e mães estão tendo que conviver com suas crianças, com seus filhos, coisa que praticamente a gente tinha uma vida tão atribulada, tão doida, uma vida louca, né? Como diria Cazuza, vida louca, vida breve. Então, acho que a gente precisa repensar nossas formas de trabalho, nossas formas de bem viver. Eu preciso pensar no bem viver. Acho que, por enquanto, eu fico por aqui, Ricardo e Carol. Ei, Ricardo. Da Raquel aqui? Então, tem uma pergunta aí da Raquel. Pergunta, sim, né? Difícil de responder, né? Foca um desafio para nós, né? Que somos educadores, né? E militantes, sindicalistas, né? A pergunta: ensino à distância versus privatização do ensino superior. Como enfrentar? Primeiro, acho que a privatização, a gente, historicamente, já vem enfrentando ela, né? Acho que nesse momento de pandemia, que não dá para a gente fazer ato de rua, né, na frente da LERJ, da ALBA, né? Porque a gente precisa ficar em casa para não ficar doente, a gente precisa ocupar o espaço das redes sociais e fazer a denúncia, né? Isso é fundamental. Fazer a denúncia via as redes, encher a caixa de e-mail dos deputados estaduais, né, que somos contra, que é um absurdo nesse momento, a estatização do Estado. E o EAD é fazer a disputa dentro dos nossos conselhos universitários, né, e nossos conselhos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão, né, os conselhos. A gente precisa ocupar esses lugares para dizer não ao EAD, né? Algumas universidades que estão com o calendário suspenso, e é importante fazer esse registro, estão suspensos porque nós, no momento docente, nos fizemos presentes nesses espaços institucionais. Quer dizer, acabou, não tem como ter normalidade nesse momento de pandemia. E se tem uma coisa que marca a história das universidades estaduais e municipais, é a nossa luta, são as nossas greves, e que a gente, nesse momento de pandemia, vai ter que recriar um pouco esses espaços, acho que é ocupar as redes sociais, lançar nota pública, carta, fazer live, como a gente está fazendo agora, para denunciar, inclusive, os ataques às universidades estaduais e municipais, a esse projeto privatista de Witzel, né? Que da mesma forma que Bolsonaro, que é a morte do povo, que é a morte da educação pública superior, né? Fazer a frente de resistência. Acho que isso é importante para a gente avançar nessa luta atual contra a privatização. O EAD, bem, a gente precisa ocupar também, né,
os conselhos universitários, o CONCEP, para dizer, não, é essa modalidade nesse momento. Porque, primeiro, nós estamos em tempos normais, né? Por que essa ânsia de normalidade? Para quê? Para não pautar a defesa do SUS? Para não pautar a taxação das grandes fortunas? Para não pautar a defesa da educação pública, os serviços públicos? Para não pautar a importância da estatização do sistema público de saúde? Para voltar à lógica do consumo? Né? Quem reivindica a volta da normalidade não quer pautar essas questões. Então, no momento que a gente diz que quer suspensão do calendário, quer fazer um debate da conjuntura de como enfrentar uma pandemia, isso coloca em pauta, né, elementos que a burguesia não quer fazer o debate. E eu acho que a gente está conseguindo avançar nesse sentido. Né? Quero também aproveitar não sei se eu consegui responder, né, a pergunta de Raquelzinha, mas eu queria dar um salve aqui para algumas companheiras da Bahia que estão vendo nossa live. Inclusive, Blum recebeu até feliz aniversário de Sinoélia, né? Então, de Sinoélia, de Jamile, da Silvia que está aqui, né? Raquel que está aqui, né? Da Roseli também. Então, assim, nós estaduais estamos juntos e misturados na defesa, né, da educação pública superior. E acho que esse momento também de pandemia é um momento que está fazendo com que a gente veja como a solidariedade ela é fundamental para a nossa sobrevivência. A solidariedade ela é fundamental. Não só pensando ajudar aquele e aquela que não tem um sabonete para lavar a mão para se higienizar, mas colocar aqui um traço da humanidade, daquilo que nos torna, que torna a gente humano, é a solidariedade. Por isso que aprovaram aquela reforma da Previdência horrorosa. Porque tiraram dela o elemento da solidariedade. E é por isso que a gente tem que continuar combatendo e lutando para a revogação dessa reforma, da mesma forma que é lutar pela revogação da emenda constitucional 95. Porque precisamos de investimento público para dar resposta a essa pandemia. É isso. Bom, pessoal, devido ao avançado da hora, né? Vamos ver a conclusão, né, da nossa sessão. Foi excelente, né? Tinha falas excelentes aqui da Carol, do Blume. E é uma grande satisfação ter vocês aqui conosco, né, ombreando na luta. E é isso, né? Resistiremos e vamos construir uma sociedade melhor do que essa, né? Tornar a universidade de fato pública, né? Includente, socialmente referenciada, né? Que essa deve ser a missão da universidade pública, né? Construir uma sociedade melhor e mais justa. E é isso, companheiros. Queria só falar uma coisinha só, Ricardo, pode ser? Pode, cara. Carol, lembrou um ponto importante que na sua fala também você deu destaque, da questão da segurança alimentar e a questão da solidariedade de classe. É muito importante que nós, professores universitários, que nossas seções sindicais promovam ações de solidariedade de classe, porque eu acho que nesse momento, só a gente pensar no nosso próprio universo, né? A UESC fica numa rodovia entre duas cidades, Ilhéus e Itabuna, e tem um bairro que é onde a UESC fica, que é Salobrinho. A gente só percebe a função social da UESC, né, às vezes fica muito mais claro, quando a universidade fecha nos períodos de greve, e agora como está acontecendo. Né? Então, a situação de pequenos comércios que deixaram de trabalhar, de atuar, pequenos comerciantes que deixaram de atuar, trabalhadores mesmo locais, assim, embora os trabalhadores terceirizados da UESC estão recebendo seus salários, até por conta disso foi um compromisso que a própria ADUSC, que a seção sindical, colocou na discussão do Comitê de Crise da Universidade, né? Mas é importante que a gente estabeleça laços e realize ações de solidariedade aos trabalhadores
que estão realmente com muita dificuldade, porque o trilhão dos banqueiros já saiu, mais de R$ 600 dos trabalhadores desempregados informais, é muito difícil, inclusive o governo já sinalizou que não sabe quanto será a segunda parcela, né? Então é muito importante que a gente realize ações de solidariedade de classe através das nossas sessões sindicais, dos nossos colegiados, dos nossos departamentos, nossos conselhos de curso. Acho que é importante a gente também destacar isso e lembrar disso. Precisamos ser solidários nesse momento. Carol? Novamente agradecer o convite à Dueif, até tentando, né, reforçar a resposta para a Raquelzinha, de que ações como essa, nessas lives, ocupar as redes sociais nesse momento de pandemia, denunciar os parlamentares que estejam topando essa proposta de Whitson, de qualquer governador, de privatizar as instituições públicas, é fazer a resistência, e nós aqui nessa live estamos fazendo a resistência, né? Estamos resistindo a esse projeto da necropolítica, da morte, do genocídio. Estamos resistindo porque as universidades estaduais, municipais, as universidades federais, os institutos federais do Cefet, hoje fazem frente para combater a pandemia, né? A ciência, a educação superior, a pesquisa vem apresentando como é fundamental o investimento nessas instituições. E é importante lembrar que nós iniciamos o ano com um corte de quase 50% do orçamento das universidades, não só nas federais, né? O que eles chamam de contingenciamento na lógica corte. E nós continuamos assistindo a isso. Na Bahia, por exemplo, a FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa, está agonizando, sobrevivendo, porque o governo Rui Costa ataca a FAPESB, porque diz que a FAPESB não é serviço essencial. E nesse momento de pandemia, quem está fomentando a pesquisa para combater o coronavírus é a FAPESB, né? Então, assim, é fundamental a defesa das universidades, das agências de pesquisa, porque nesse momento de crise, em qualquer crise, somos nós que fazemos a diferença, né? E finalizo minha fala dizendo, hoje, agora e sempre, Marielle presente. E para nossa sobrevivência, né? Basta Bolsonaro, basta Mourão e toda a sua corja, ó, fora todos eles aí. É isso aí. Isso aí. Então, agradeço mais uma vez nossos convidados, né? A nossa audiência que participou da nossa live. E é isso. Basta Bolsonaro, basta Mourão, viva Marielle, Marielle presente.